que eu escrevi aqui? O que eu escrevi aqui? O que é manga? Não. O que é manga? O que é manga? Ó, tá vendo? Manga, fruta. Se eu não puser algum adjetivo aqui para exemplificar, se eu não puser aqui, ó, comi uma manga, pronto, já sabe, não sabe? E era doce. Mas a palavra manga sozinho, ela vai mangar de nós. Porque eu não sei o que tem. Manga pode ser uma peça de roupa. Eixo de carro. Hein? Eixo de carro. Ó, pode ser também uma mangueira. Eixo. Manga d'água. Pode ser também chuva. Uma manga d'água. O que mais? Camisa. Manga de camisa. Já está uma roupa. Antigamente se dava o nome de manga, uma camisa que botava no lampião. Ó, camisa manga de candeeiro. Isso. Vai depender do contexto para saber o que é. Eu fiquei todo molhado com uma manga. O que é manga? Manga de chuva. Deu uma manga de chuva acolá. Eu passei lá. Eu fui lá no... Eu peguei o bezerro que estava na manga. Olha, curral. Todas essas significados numa palavra só. Eu preciso agora só aqui, só para eu não esquecer. Eu estou igual você. Se eu não escrever, eu esqueço. O que é isso aqui? Avon? É Avon. O que é Avon? Tem vendedoras que assim. Você é vendedora de Avon? Não. Não. Avon. O que é Avon? Pecado. A língua hebraica, ela tem uma série de palavras para pecado. Outra aqui. Aven. Também é pecado. Hamal. Também é pecado. Hashem também é pecado. Shakar também é pecado.
Metzorah também é pecado. Se você pegar na Bíblia, for lendo assim, pecado, 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 e não tiver o contexto, porque não, tudo traduz, cada um tipo de pecado. Uma é iniquidade, outra é desobediência, outra é incredulidade. Hã? Não, arrogância não é. Arrogância tem a palavra para arrogância. Então, existe pecado, palavras diferentes para pecado. Muitas vezes o tradutor, essa daqui e essa daqui, são as que tem mais. Essa aqui é iniquidade, pecado, iniquidade. E essa daqui é pecado e incredulidade. Uma é desobediência. Agora nós vamos aqui. Vamos pegar 3 textos bíblicos. Aliás, 4. Abre aí. João 16, 8 e 9. Rápido. Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não creem. O que é pecado? Incredulidade. Está claro? Sim. Pecado é incredulidade. Vamos ver Romanos capítulo 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Que pecado é esse aí? O que não provém de fé. E o que é que provém de fé? O que é que provém de fé? Porque tudo que não provém de fé é pecado. O que é fé? Hã? É o firme fundamento da coisa que não se vê. O que é fé? É crer na palavra de Deus. Fé não é sentimento nem entendimento. Tipo, eu estou sentindo que eu creio. Tá perdido. Tá perdido. Olha bem. Fé, pecado aqui é não crer em Jesus. Pecado aqui é ter dúvida na comida. E come sem fé. Não é a mesma coisa. Tem mais. Vamos ver aqui. Tiago 4, 17. Não, Tiago 5, 16. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E confessai as vossas o quê? Culpas. A outra versão? Pecados. Essa palavra aí não é a mesma palavra que está lá em cima, que é hamartai. Aqui é paraptema. Pecado, sentimento de culpa. Vamos dar uma olhada aqui. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabe fazer o bem e não faz? Aqui não é incredulidade. E nem é ofensa contra Deus. Comete pecado, hein? Nem é uma ofensa contra Não é ofensa contra Deus. Você devia ter ajudado aquela velhinha lá. Você sabia que podia ter ajudado, não fez? Olha lá. E quem é que não cai nessa porcaria aqui? Outra coisa, 1 João
3, 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Agora você vai na palavra iniquidade aí, e a palavra iniquidade aí é não fazer o que a lei manda. Se nós pegarmos a manga, sem um contexto, nós não sabemos que manga é. Se nós pegarmos um pecado sem o contexto, nós não sabemos que pecado é. Há um pecado que eu não cometo mais, se eu estou em Cristo Jesus. Qual é o pecado que eu não cometo mais se eu não estou em Cristo Jesus? É a incredulidade nele. Esse eu não cometo, né? Esse eu não cometo mais. Mas será que eu vou botar esse negócio aqui no meio. Vou botar esse troço aí. Será que eu, quando olho para uma mulher bonita e penso, eu não cometi adultério? A palavra diz. Você pode até achar ela bonita sem cometer adultério. Mas às vezes acontece isso mesmo. Eu olho para umas bonitas, essa mulher é bonita, mas tem hora que eu olho para uma mulher bonita e vem um sentimento. Eu quero ser honesto. Por que Paulo vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena? E ele começa dizendo, prostituição, lascívia é isso aqui. Desejo maligno, avareza, idolatria. Agora, eu só vou deixar as coisas para pensar. Adão antes de pecar, Adão tinha velho homem? E por que ele pecou? Adão, antes de pecar, ele tinha velho homem? Não. Mas ele pecou. Por que ele pecou? Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago 1, 14. Ao contrário, cada um é tentado. Pode ler o 13 primeiro. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Leia outra vez. Ninguém. Quantos? Ninguém. Quantos? Ninguém. Ninguém, sobra quantos? Ninguém. Agora presta atenção nisso que vai dizer. Jesus foi tentado? Sim. Sim. Ninguém ao ser tentado, diga, foi tentado por Deus. Porque Deus, ninguém tenta. Ponto. Aí o verso seguinte. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ai. Senhor Adão, como é que o senhor foi tentado? Adão não foi tentado.
Quem foi tentado foi a Eva. Quem foi tentado pelo diabo foi a Eva. Adão não foi tentado pelo diabo. Mas ela também não tinha natureza. Também não tinha. Mas ela tinha natureza humana. Mas espera aí. O Adão, ele não tinha o homem velho. Mas ele tinha uma natureza humana. A Eva tinha uma natureza. A Eva foi tentada. Tanto é que Paulo diz lá na frente que a mulher não pode ensinar porque ela foi tentada e caiu em transgressão. Significa que o pecado de Adão não foi um pecado de tentação externa, foi um pecado de tentação interna. Foi a cobiça. Existe na justiça, existe uma coisa que se chama atenuação do crime. O que é uma atenuação do crime? Quando alguém me induz ao crime. Por isso que Eva ficou de fora e ela foi o instrumento que Deus usou para a nossa salvação. Mas o Adão tinha uma natureza terrena, mesma natureza terrena que Jesus Cristo tinha, com um privilégio, que a natureza terrena de Adão não era caída, e a natureza terrena de Jesus já fazia parte da queda, porque o óvulo da Maria era um óvulo caído. O Adão pecou. No dia que ele pecou por a sua própria cobiça. Cada um é tentado por sua própria cobiça, concupiscência, desejo intenso. Se não tivesse vontade, a gente não tinha problema. Mas essa vontade, nossa, ela foi e gerou. Ele usa uma expressão aqui que ele diz assim: a cobiça o seduz. O que se faz? A palavra ali no grego é você botar a isca na ponta do anzol. O peixe vem, ele é seduzido. Ele é seduzido. A cobiça nos seduz. E a cobiça, uma vez seduzindo, ela gera o pecado. E o pecado gera a morte. Este gerar a morte aqui é o homem velho. Adão tinha natureza terrena, não caída. Depois ele passou a ter o homem velho. Esse homem velho passou para nós. É o servo do pecado. Essa natureza terrena também passou para nós. Todos nós nascemos com a natureza terrena e com o homem velho. Jesus tinha natureza terrena, mas não tinha homem velho. Ainda bem. Ainda bem. Mas ele veio para matar o nosso. E matou. Mas ele não matou a natureza terrena. Não. Ele... Hein? Que foi? Não, porque não quis não, porque a natureza terrena precisa estar aqui na terra, dependendo do Espírito Santo, para ter vitória através da vida de Cristo contra o pecado que reina no mundo e reina na nossa carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram. Não é Cristo que crucificou. Os que são de Cristo Jesus crucificaram, crendo na crucificação de Cristo, a nossa natureza terrena. Os que são de Cristo Jesus crucificaram, é eles que crucificaram, porque o meu homem velho foi crucificado, mas a minha natureza terrena, a minha carne, santificação, por meio do Espírito Santo, fazendo morrer, dia a dia, levando o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal.
E isto é maravilhoso, porque me tira do orgulho de achar que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. E me faz depender inteiramente da perfeição de Cristo. Jesus não tinha o homem velho. Por que ele não tinha o homem velho? Porque ele não foi feito do espermatozoide de Adão. E a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas Deus procurou, reservou uma mulher. Lá no Gênesis 3,15, Deus disse assim: olha, porém inimizade entre ti, cobra. Ontem nós vimos isso, né? E a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Ele escolheu o vaso que não iria transmitir a pecaminosidade para Jesus. Mas ele tinha que ser homem. E aí ele procurou uma belimar. Em hebraico, é uma virgem que nunca passou por uma relação sexual com homem algum, porque no dia que ela passasse com a relação sexual, ela iria receber o esperma do homem e iria receber a pecaminosidade do homem. É genético. A Bíblia diz que qualquer relação física com uma mulher, você se torna um corpo com ela. Até pouco tempo atrás achava-se que isso era só uma relação de jogar esperma lá dentro, que não. Os espermas passam a entrar no corpo da mulher. É até interessante que com o tempo a esposa parece com o marido parece com a mulher. Vocês estão até parecidos até ultimamente. Olha gente aqui, Deus só trata conosco com esses dois homens. Vou dar um jeito de ficar mais parecido. Vai. E aí é onde é o problema. Se eu tenho uma outra mulher, eu vou transmitir os meus espermas para ela, e ela vai transmitir a sua natureza para mim, e aí quando eu transmito com a minha mulher, vai ter problema. Não é só físico, não é só psicológico não, físico também. Físico também. Então esse homem aqui, Adão, é o primeiro homem. Esse homem aqui é o segundo homem. Na ressurreição ele é o segundo. Mas aqui até a cruz ele é o último. Ele é o último Adão. E Deus só trata conosco nesses dois homens. Quando Jesus veio a este mundo, ele pegou o nosso velho homem, o homem velho, e crucificou. Mas a nossa natureza terrena continua. A nossa natureza terrena. Muitas vezes nós deixamos de fazer o bem. E isso é pecado. Não é o pecado da morte. Não é pecado de incredulidade. Não é pecado de morte. Porque o pecado de morte é o pecado de incredulidade contra Deus. Contra o Espírito Santo. Mas eu posso me orgulhar. Fiz uma coisa bem feita, e em vez de tirar a coroa e colocar nos pés do cordeiro, eu ainda saio contando: olha gente, está vendo? Olha, isso não é do homem velho, isso é da natureza terrena. Inclusive a atitude do homem de construir algo e afastar-se e contemplar e ficar De fora, orgulhoso daquilo. Às vezes eu me orgulho até da minha pregação. Você vê? E aí eu tenho que confessar ao Senhor: ó, Senhor, perdoa-me. Isso é teu, é para ti. Então esse pecado chamado pecado de omissão, que às vezes isso a gente faz, ou pecado de comissão, mas não por incredulidade, mas por causa da natureza terrena caída, esse pecado precisa ser confessado. Eu vou dar mais um texto aqui, porque eu levei muito tempo
para descansar nesse fato. Né? Esse texto aqui, que Paulo fala, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui nele, rapidinho. 1 Timóteo 5, 20. 1 Timóteo 5, 20. Vamos lá. O que é que diz aí? Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Uai, quem é que vive no pecado aí? Me diga aí, quem é que está vivendo no pecado? A quem Paulo está se referindo? Ele diz assim: não aceite denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Presbítero vivendo no pecado? O que eram esses presbíteros que estavam vivendo no pecado? Alguns até por ignorância. Eu conheço um presbítero dos melhores que eu já vi na minha vida, que viveu no pecado por muitos anos. Chamava Charles Haddon Spurgeon, um dos homens mais usados por Deus. Ele fumava cachimbo. Ele estava estragando o seu corpo. Ele fumava. Todo mundo criticava ele. Ele recebia crítica nos jornais. No Times de Londres. Pregador do evangelho fumante e bêbado. Ele nunca foi bêbado, mas ele tomava um vinhozinho. E um dia, ele foi comprar depois de 20 e tantos anos, 30 anos fumando, ele foi lá na tabacaria comprar o tabaco dele, de preferência, que era um tabaco holandês chamado Health and Health. Existe até hoje esse tabaco. Aí ele chegou lá na tabacaria e disse assim: me dá uma caixa, uma lata de Health and Health. E ele, já disse para vocês, ele andava assim, ó. Ele teve depressão, ele teve problema, e ele pediu, e o moço disse: Reverendo Spurgeon, estamos sem o tabaco. Nós temos um sueco aqui, muito bom. Ele disse: me dá. Não tinha o outro, me dá esse. Levou. Na próxima vez que ele veio comprar, ele disse: eu gostei demais daquele sueco. Eu quero dele agora. Na terceira ou quarta vez que ele veio comprar lá, estava assim escrito na embalagem, na lata: este tabaco é de preferência do reverendo Spurgeon. Naquele dia, o Espírito Santo tirou o fumo dele. Naquele dia, depois de quase 30 anos fumando. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o pecado, que eu não peco mais. Qual deles? Eu não posso dizer que eu agora sou incrédulo, porque eu não queria ele, mas ele me quis, e ele fez com que o meu querer fosse transformado para que eu o queira agora como ele me quer. Então esse pecado de incredulidade, nem que a vaca tussa, ele pode ser arrancado de mim. Porque ele foi dado, é o dom sem arrependimento.
Agora, eu ainda tenho uma natureza humana caída, ela é problemática. Hein? Eu gostei. Gostou, mais ou menos. Mas deixa eu lhe dizer, eu sou romano seisista. E eu também sou. Romano seisista. Eu também sou. Sei que sim. É porque assim, isso tem gerado muito grande, porque assim, esse pecado do velho homem, que daí vem tudo isso que não presta, né? E esse pecado que a Bíblia apresenta como a imperfeição, então ele não pode ser misturado na cabeça de um evangélico. Quando se pensa que ainda peca, ele imagina que ele pode ser safado, mentiroso, sem vergonha, para afinal de contas. É porque ele não nasceu de novo. Exatamente. E a gente sabe que mas nós não podemos pregar uma coisa que a Bíblia não sustenta. isso. E a Bíblia não sustenta que nós somos impecáveis. Não. A Bíblia não sustenta isso. A Bíblia sustenta que nós somos dependentes totalmente da suficiência de Cristo. É dele, por meio dele e para ele. Então essa ideia que às vezes eu mesmo já preguei e tive que confessar ao Senhor, e fomos responsáveis aqui no nosso congresso por muitas atitudes. Eu tive um pastor, hoje, eu posso até citar o nome dele aqui, o pastor Carlos, lá de Curitiba, Carlinhos. Ele saiu daqui, ele fez um verdadeiro desastre no Paraná. O crente não peca mais, nova criatura não peca mais, não peca mais. E foi um negócio que até hoje nós sofremos. Pastor Abuchaim foi culpado de o crente não pega mais, Glênio foi culpado, o Oséias foi culpado, não sei quem culpado, o crente não pega mais. Não peca mais, sim. O pecado da incredulidade, o pecado de Cristo, porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, e esse pecado. Então, mas eu só quero chamar a atenção porque as palavras bíblicas, elas têm significados diferentes. E cada uma delas, quando eu vou lá no hebraico para ver qual é a palavra sobre pecado, eu tenho que ver o que ele está dizendo. Eu tenho que ver se é Avon, se é Aven, se é Hamal, se é Ashma. Essas palavras têm o sentido de o que estão por trás. Se é no Novo Testamento, se é hamartia, se é paraptoma, qual é a palavra que está significando o pecado ali? Porque cada uma tem sentido. E é mesmo a palavra hamartia, que é a palavra pecado generalizado, ela tem contextos diferentes. Eu preciso saber se é uma incredulidade contra Jesus Cristo, ou se é um comportamento relacionado com a natureza terrena. Inclusive, meu irmão, me permita, mas a palavra diz assim, para confessar os nossos pecados uns aos outros. Com os outros. Não tem nada a ver com o Senhor, não, é nosso relacionamento. É uma outra palavra, é pereptoma. Mas aí, diante disso aí, tem um aperfeiçoamento. Lógico que tem aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? Até que todos nós cheguemos à estatura de varonilidade de Cristo. Vai deixando. Olha aí, quer dizer que Cristo também foi menino. Jesus Cristo, ele teve um crescimento, ele cresceu na graça, na estatura e são três coisas ali. Cresceu em estatura. Graça. Qual é o texto? O texto, olha. Diante de Deus e dos homens. Não, diante de Deus e dos homens. Onde está isso aí? É Lucas capítulo 2, eu acho. 2. O Covid também me tirou muito da minha memória, viu? Eu hoje escrevo as coisas porque senão eu esqueço. Mas foi uma bênção o Covid.
Jesus crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescendo em estatura, sabedoria e graça. Graça. Ele cresceu. O Jesus do templo, dos 12 anos, não é o mesmo Jesus, engraçado isto, do início do ministério. E o Jesus do início do ministério não é o mesmo Jesus, porque ele cresceu. Ele disse assim: eu nada faço por mim mesmo. Assim como eu ouço o Pai, assim eu... Lucas 2:52. E você vai entender que Jesus aprendeu, ele cresceu em sabedoria. Ele foi menino. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura E em graça. para com Deus E com os homens. Jesus, quando nasceu, quando ele estava... e essa é uma das coisas difíceis da gente compreender, muito difícil. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. Mas ele era totalmente Deus, totalmente vazio da sua glória. Isso é difícil. E totalmente homem, sem nada do homem velho, mas totalmente homem. Porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. E para ser tentado ele tinha que ter cobiça. Se ele não tivesse cobiça, ele não podia ser tentado. Uma vez uma menina me perguntou: pastor, o senhor acha que Jesus foi tentado sexualmente? Eu digo: eu creio. Ele podia me salvar na tentação. Se não era em tudo, senão não era em tudo. Hein? Senão não era em tudo. Não era em tudo. Ele foi tentado. A nossa semelhança. O Satanás só pôde tentar ele porque ele era tentável. Na hora da fome, ali são 3 tipos de tentação: as tentações físicas, corpóreas, as tentações psíquicas e as tentações espirituais. Porque nós, pelo menos eu creio que eu sou tricotômico: corpo, alma e espírito. A tentação física foi a fome ou qualquer necessidade física. A tentação psíquica foi se apresentar: pula de cima desse pináculo aí e faça um show pirotécnico, mostra que o Senhor é grande. E a tentação espiritual foi: esses reinos todos eu te darei se você beijar minha mão, você me adorar, que a palavra é esta. E aí Jesus deu a carreiraço nele em todas elas, mas não se esqueça, ele o deixou até momento oportuno, porque ele era humano. Às vezes eu fiquei muito escandalizado, já vamos acabar. Eu fiquei muito escandalizado uma vez com um filme que eu vi, a história de Cristo no Evangelho de Lucas. Porque Lucas é o que descreve Jesus mais humano, mais terra a terra, o Filho do Homem. Ele que conta a história de Maria, que faz as coisas. E o filme vai contando, Jesus estava lá no bar da Galileia com os discípulos, e ele começou a jogar água nos discípulos, brincando assim. Aí depois ele passou por João e mexeu no cabelo de João assim. Eu fiquei possesso, escandalizadíssimo. Jesus não fazia um negócio desse. Jesus não iria fazer isso nunca. Aí depois o Espírito Santo, conversando comigo, disse: ele era ou não era humano? E você não brinca com os seus amigos? Ele que era totalmente descontraído, será que ele não brincava com eles? Agora eu estou vendo uma série que eu acho que eu vou até indicar para vocês, chama The Chosen. É uma série muito interessante. Você tem que baixar o aplicativo. Baixa o aplicativo, é gratuito. Se você quiser contribuir para eles, pode contribuir.
Mas eles já estão na 3ª temporada da vida de Jesus. É um grupo de estudiosos, de teólogos, tem católicos, tem protestantes, tem judeus, tem evangélicos, produziram uma obra muito interessante. Muito interessante. Tem uma parte que é um pouco criativa, e tem a parte bíblica. Mas ele mostra um Jesus humano. Um Jesus que é como nós. Ele era tão humano, que quando eles disseram assim, eu preciso de uma identificação, pegaram o Judas lá, quem é ele? E estava meio de noite, diz, aquele é que eu beijar. Porque ele era muito parecido com os outros, não vestia diferente, não tinha um talite, não tinha um kippah especial, era igual. Então eu me encanto com o meu Jesus e com a obra que ele fez. E a principal coisa, gente, a gente precisa gastar tempo nisto, é que quando Maria diz assim, olha, não tem mais vinho, ela diz, mulher, o que eu tenho a ver com essa festa que acaba em ressaca? Eu tenho uma festa que é diferente, que começa com a boca aberta da sepultura e não acaba mais. Aí ela diz, minha hora ainda não chegou, meu tempo ainda não chegou. 7 vezes ele vai dizer isso no Evangelho de João, meu tempo não chegou, meu tempo não chegou, minha hora não chegou. Quando chega lá no capítulo 12, ele diz assim, chegou da minha hora. E agora, o que eu faço? Me dispensa dessa hora, mas foi exatamente para isso que eu... Quando ele era, ele diz assim, lá no 12, a minha alma está em confusão, está perturbada. Que direi eu, Pai, passa de mim esta hora? Não, precisamente para esta hora eu vim. E eu vim. E é agora. E esta hora, olha, chega a arrepiar. Esta hora das 9 da manhã às 3 da tarde, ele fez uma obra que o universo mudou. Porque o fato de ficar sem sol durante 3 horas, não existe nenhum fenômeno arqueológico que explique isto. Foi uma cortina de Deus para que ninguém visse a feiura de Jesus, porque ele ficou tão feio por minha causa, Era a serpente de bronze. que não havia, hein? Era como que a serpente de bronze. É a serpente de bronze, mas ele ficou tão feio que o profeta disse assim, nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Agora, queridos, a gente não pode banalizar a questão do pecado. O pecado é seríssimo. É seríssimo. E esses caras que dizem, o crente peca mesmo. Ele não conhece. O pecado na vida de um cristão é um horror. Mesmo aqueles que dizem assim, pecado tem tamanho de pecado. Tem uma turma que dimensiona, aqui ser pecado, mas eu sei que tem pecado para a morte, por isso eu peço que não roguem mais. Para mim só tem um jeito de entender isso aí, é a incredulidade, quanto mais que nem o Espírito Santo vai convencer, também não sei por que ele não convence. Agora, nós temos que ter cuidado